Boa, boa. Olha, nós aqui novamente falando de consciência, elevando a consciência. Ô, Renan, não vou nem entonar minha voz, senão eu vou passar vergonha aqui. Aqui agora O tá meu alto nível. convidado de hoje, ouçam, eu vou apresentar aqui. Seja bem-vindo, Luciano Reis. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está sintonizado aqui com a gente no Consciência Pod, Luciano Reis, da 98 FM. Oh, Esse bordão é inédito. Essa voz aí é mais conhecida que Boi Brabo de Fazenda. Ô, Lucianão, verdade, é. obrigado desde já pelo convite aceito. Eu sei a tua agenda apertadíssima, você tem uma demanda alta ali, mas tê-lo aqui em nossa bancada, eu já te agradeço esse convite aceito, viu? Imagina, obrigado pelo convite vocês e eu queria dar os parabéns a vocês pela persistência, pela perseverança de me convidar, porque olha, se fosse eu, esse cara aí, ó, estrela, vai, deixa ele pra lá. Achava que ele fosse mais humilde e tal. Não, que isso, a gente Desculpa, entende. Não, que porque isso. eu dei uma canseira nos caras aqui e eu fiquei até, assim, eu falei, não, a primeira coisa que eu vou pedir é desculpa, porque vocês me entraram em contato, eu estava pronto para entrar de férias, e eu falei, caramba, tanta coisa, porque você sai de férias, aí você fica uma semana tentando arrumar as coisas, né, para deixar tudo certinho. Quando você volta de férias, aí você fica mais uma semana para resolver aquilo que você deixou quando estava de férias. Então, vocês são persistentes, parabéns pela persistência, porque, como eu falei, eu já tinha dado um tchau para esse cara. Não, com Aí eu falei, certeza. A mas gente... não é culpa minha, vocês sabem Não. disso, né? Isso aí a gente entende perfeitamente, né, Renan? É. Não, e também, assim, é uma coisa muito boa ouvir essa voz, que é a voz de Prudente. É uma E voz região, que rapaz, marcou, ó, a exatamente. região aqui, eu vou falar pra você, Prudente foi emplacada por essa voz e a região por onde passa aí, sempre tem alguém falando dessa voz, né, ô A Renan? voz mais conhecida da região é essa voz. Menos, gente, espera aí um pouquinho, vai, não. É engraçado que Não, a não é tudo voz é a isso, mesma, não. né? Não, parece que não muda, não envelhece, não, né? É um A voz cara, é a mesma. tinha aquele comercial, né? Vocês não lembram, vocês são muito novinhos, né? Ó. Já começou a sessão nostalgia. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, ele sabe. Ele lembra, Ele lembra. ó, sério, Vocês com não certeza. lembram disso? Era um comercial de shampoo, alguma coisa assim, e ficou, né, essa frase, a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. Enfim, e às vezes eu estou num lugar assim, eu começo a falar, e não é uma coisa comum, assim, a gente tá às vezes você pensa que eu vou chegar no banco, né, alguma coisa, e vai falar com o meu gerente, né. "Bom dia, gerente, como vai? Você viu aquela aplicação minha?" Não, ele não fala assim. Mas às vezes você se empolga e começa a falar, tal. Aí a pessoa que tá no ambiente já começa a ouvir assim e fala assim: "Espera aí, acho que tem um rádio ligado aqui perto." Ligaram o rádio na 98. Mas, opa, cheguei, tô aqui, ó. Então, eu já ia emplacar essa pergunta, essa curiosidade nossa, né? Qual foi o momento icônico de você chegar no ambiente, a pessoa já ligar a voz, a pessoa e falar, eu tô perto. Então foi esse momento? Qual que foi esse momento? Tem algum marcante aí pra você? Direto, muitas, muitas vezes. É porque, assim, o rádio tem essa magia, né? A pessoa, ela imagina, né? O grande barato do rádio é esse, é a imaginação, é a pessoa criar o que ela ouve, né? Então, assim, ela consegue enxergar até aquilo que ela imagina, né? E então, quando você está num lugar que você chega e a pessoa te olha, você já sabe, e ela fica perguntando, assim, olhando diferente, né? Aí a pessoa, você... Eu falei, trabalho na rádio. Sim, eu trabalho na 98. Ô, Luciano, e não tem como falar de rádio sem colocar você ligado a essa 98 FM. A rádio que só toca musicão. Como foi pra você essa adentrar a 98? Porque aqui da região, É. bom,
vamos falar aí, por Ibope, é assim que se É. mede, né? Aham. Hoje ela tem sido a mais. A gente É. anda pelos comércios, o Aham. pessoal na porta das lojas, sempre Aham. com essa sintonia. E como que é pra você? Como foi se adentrar nessa referência regional aqui hoje? Bom, depois a gente vai falar sobre o início da carreira, Não, tal, a legal, gente já legal. vai pular isso aí, vai direto para Sim, sim. 98, né. Eu acredito, a gente tem uma marca muito forte, né, tá aí, né, há 40 e tantos anos, né, então, a primeira não, a segunda FM, porque a primeira era a Presidente Prudente FM, né, então mas foi muito próximo, né, teve Sim, sim, a sim. Prudente FM, depois a 98 FM, que era comercial, Comercial 2 FM, depois ficou 98 FM. Então, assim, é uma marca muito forte, uma marca consolidada. Sim, Eu repito muito que a gente está na terceira geração de ouvintes, sabe, sim. ouviu o pai, o filho, agora o neto está vindo ouvir a gente, descobrindo a gente também. A rádio ela tem assim uma marca muito forte, como eu disse. Ela recebeu 9 Top of Mind da UNOeste, da Facop, da faculdade, que é aquela pesquisa de marcas. Não é Sim. uma pesquisa de audiência, tá? Eu não estou Não, falando, não, mas é a mas é uma pesquisa da pesquisa ponta, né? de De marca da consumidor pessoa final. perguntar qual é a rádio FM que a primeira que vem na sua cabeça. É 98. Tocando o quê? Pop rock, tocando. A gente nunca tocou música sertaneja, foi um. Não, não, nada contra, né? Desculpa, a música sertaneja, mas era uma questão de mercado, de posicionamento, né? E sempre foi assim, né? Há mais de 40 anos. Então, numa terra que a gente sabe predominada aí com o sertanejo, cowboy, rodeio e tudo mais, uma rádio que consegue 9 vezes ganhar esse top of mind de marca mais consolidada no FM, tocando pop rock, fazendo esse tipo de programação, é um feito, né? A gente tem que comemorar mesmo isso, né? Devido ao cenário, às circunstâncias, né? Estamos fazendo o Show de nosso bola. trabalho aí, E era né? bem direcionado também ao público jovem, né? Eu vi assim que tinha uma força muito grande. Eu, na época, eu É, lembro que eu gostava muito da 98. Era a rádio que mais é, batia sintonia Aí, ó, você já ia com o falar público mesmo assim, ó, jovem. eu gosto é. mais da 98, a rádio que mais toca. É verdade. Não, mas assim, isso reflete muito também a nossa diretoria, né? O senhor Ernesto Coquemala, que era o dono da rádio, né? A família ainda continua, né? Sendo dona da rádio e tal, mas ele faleceu em 2011. Ele era um visionário, um empreendedor, então isso refletia muito também na programação da rádio. Ele buscava eh, coisas novas, tanto na parte artística, saía algum programa, algum estúdio que produzia vinhetas em São Paulo, ele ia, investia, né, comprava, viajava muito para Estados Unidos, Europa, sempre trazia as novidades de lá. Então, e era uma pessoa também que tinha um Network forte também. network forte, ele tinha um tráfego muito bom, o tráfego dele na ESP, depois foi diretor da ESP, e o senhor Ernesto Coquemala teve, né, uma participação ali, a gente reconhece isso, né, dessa parte de investimento muito, muito grande, né. Então era uma rádio que era feita no interior de São Paulo, que, né, era uma outra realidade, né. Com visão de capital, né? Com visão de De grandes capital, de capitais. de de cidade grande, né. Sim. Dentro das nossas possibilidades, eu acho que a gente defende um prefixo que hoje tem uma marca respeitada, não só em Prudente. Eu estou no meio, eu estou na Sim, bolha, sim. né, então eu consigo enxergar isso também de outros, profissionais, até de São Paulo, de outros estados, que quando você fala 98 de Presidente Prudente, o pessoal lembra: "Ah, eu sei que rádio que é, eu conheço, eu já ouvi falar". Então é uma rádio que tem um prefixo, como a gente fala, né, ela tem um prefixo, ela tem essa marca Essa muito força, forte, né? né. É. Mas isso se dá, igual você acabou de declarar aqui, a Hum. visão de quem tá na gestão Uhum. trazer essa É, essa adaptação dentro das suas sem dúvida. possibilidades.
regionalizada, ela tem que ser frequente, persistente. Sem dúvida. Então é um visionário mesmo Exatamente. esse gestor que Sim, vocês tiveram. E sim. hoje a família segue a mesma missão. Exatamente. É um grupo, né, de comunicação que tem a 98 e tem também a Band FM a 97,1, né? Eu sou da 98, mas se eventualmente estou ali do lado, são todos companheiros, a gente trabalha todo mundo junto ali. Então, se pedir alguma opinião, eu dou meus Missão ali. pitacos também, mas a Band caminha sozinha, porque é uma rádio de rede, né, uma franquia, então ela já tem um direcionamento comercial, Sim, sim. artístico, já é uma coisa quase pronta já, né? É só tocar aqui o local. Posso já deixar, através de você, você transmite o convite aos gestores de lá, o dia que eles tiverem Mais do que um feito, espaço hein? na agenda lá, Claro. fica à vontade. Será um prazer tê-los aqui, porque a gente tem temas Claro. sobre gestão. A Uhum. gente, inclusive, está num tema abordando aí sobre gestores, CEO, Claro. gerentes, líderes. Então, Uhum. tê-los aqui com esse feito, essa É. missão, visão regional É. e uma marca muito forte É. regionalizada, é Eu importante, a audiência falando, gosta. meio suspeito, Sim. né? Então, claro, vai defender, vai puxar a brasa para sardinha e tal, mas é reconhecido, né, isso, né? Isso, Como eu falei, exatamente. 9 vezes, era para ser 10, aí teve a pandemia, depois parou, vocês lembram disso, né, Sim, sim, da sim. pesquisa Sim. do Top of Mind, né? Sim, E sim. quando você ganha 10 também, elimina aquela categoria, né? Então ficamos ali no 9, né, mas ficou e marcado, é um exemplo né, daquilo que a gente fez, do nosso trabalho, né? Isso é muito importante, esse reconhecimento, né? Vai. Bom, agora chegou a hora da Vamos lá, gente vem. saber aqui como que nasceu o Luciano, né? O locutor também, como que Hum. se desenvolveu, como que foi a sua carreira aí? Conta aí pra gente. Então, eu sou de Barretos, né? Eu sou PO, né? Sou puro de origem barretense e eu comecei, assim, eu acredito que todo radialista assim, é um pouco meio frustrado como músico, assim, sabe? Ou cantor, alguma coisa, né? Pode ver que todo mundo mexe com alguma coisa, ou vai aprender a tocar algum instrumento, ou vai começar a gravar. Então você tem Como uma veia cantor. instrumental aí? Não tenho, por incrível que pareça. A minha influência de rádio é toda na família, assim, meu pai e minha mãe, sabe. Meu pai gostava de ouvir muito discos na época, né, ele comprava muito Vinil, discos. ó, eu sou da época do vinil, hein? E a minha Você mãe pegou essa época ou não? Opa! Ó, e rapaz. então, e a minha mãe que gostava mais, assim, quando eu comecei a ouvir, ela gostava de Elvis Presley, Clara Nunes, Roberto Carlos, lógico, né, influência total. Então, eu ouvia muito música, era uma casa que tinha muita música, né, a gente tinha Rádio Vitrola, chamava. Ó, sério, deu risada. E a Rádio Vitrola, cara, era um móvel que ficava no centro da sala. É o centro Como das atenções das famílias, né? e você ouvir um disco era um ritual, né, você tinha até que tomar banho pra ouvir aquele nossa, a minha mãe comprou hoje o disco do Chico Buarque, então vamos ouvir o novo disco do Chico Buarque, e a família reunida, e a gente ouvia. Eu tô falando, não tô exagerando não, era mais Não, ou sim, menos sim, isso, sim. sabe. Então, assim, essa influência musical que veio, né, e depois enquanto menino também, a minha mãe ouvia muito rádio, ela ouve rádio até hoje, né. Meu pai faleceu, mas minha mãe tá super bem, Manda um graças a recadinho pra Deus. ela lá. Meu amor, te amo. Aí em Barretos, dona Anice, aposentada professora, tem uma história maravilhosa. E ela ouvia muito rádio, sabe. Minha mãe sempre ouviu rádio em casa, assim, na cozinha, fazendo cozinhando, fazendo, né, comida ali, e aquilo, assim, você ali do lado, comecei a ouvir, ela ouvia muito Rádio Aparecida, Rádio Globo, a Rádio Record. O Silvio Santos, o primeiro contato que eu tive com o Silvio Santos não foi na TV, foi no rádio. Eu ouvia o Silvio Santos no rádio, ele fazia um programa de manhã. Então eu ouvia Zé Béttio de manhã, sabe. Zé Béttio vocês não lembram, já ouviram falar Já alguma ouvi coisa? falar, sim. Um Bem locutor cedinho, né? era bem cedinho, um locutor sertanejo, né, que Uhum. tinha.
e uma das maiores audiências do rádio, Barros de Alencar, né, tinha programa, depois veio o Gugu, né, aquele pessoal todo, e ali começou, né, aquela coisa, mas era direcionado, né? Não, você vai estudar para ser advogado. Minha mãe queria que eu fosse trabalhar no Banco do Brasil e eu não ouvi minha mãe. Desculpa, mãe. Eu fui atrás de rádio. A veia, né? O Agora é chamado tarde. forte. Agora é tarde. E aí comecei a trabalhar em escritório, sabe? De escritório de contabilidade, essas coisas e tal, né? Vocês querem saber mesmo, gente? Vixe, com certeza. Começa Não. aqui o primeiro episódio da sua vida. Isso vai ter que fazer uma série, viu? Já fica aqui o estendido convite para que possamos intensificar essa história. Os tempos são um pouco apertados, mas Não. é importante você colocar aqui pra gente, porque, Luciano, eu sempre falo, o nome do podcast é Consciência, porque trazer a consciência à nossa audiência, uma história de pessoas comuns que está na evidência e superou alguns desafios, é muito importante, porque tem alguém nos assiste aqui e às vezes tá lá, mas o que vai ser? Pô, aquela chama aqueceu em você, você acreditou e hoje você tá aí contando essa história bacana aí de mas eu comecei a minha primórdios, carreira, né? A minha carreira eu comecei lá em Barretos, né? Eu tinha 15, 16 anos, Sim. foi quando eu comecei a trabalhar em rádio lá. E eu não trabalhava em rádio, eu trabalhava na área de escritório, sabe? Já tinha até uma carreira já em escritório. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? A minha geração... Sim, podia. A minha 10, 12 anos ali, então, eu assim, lembro que já tava com a mão na massa. a minha geração é essa, é de trabalhar, não era nem de estudar. Assim, você tinha que arrumar alguma coisa. Se você não trabalhasse, você era taxado como vagabundo, sabe? Sim. Aquele cara não trabalha e tal. Então, eu falo assim, o meu primeiro emprego foi, eu falo que eu fui um iFood raiz, sabe? Eu tinha uma bicicleta e entregava carne no açougue. Aí, É verdade, não, era um iFood raiz, né? Ué, ele fez a tradução perfeita para os dias atuais, da época. Então, o meu pai falou, você quer trabalhar? E eu já queria trabalhar, né? Com 12 anos, 13 anos. Não, eu quero trabalhar. Então, vai lá, porque tá precisando de um moleque lá para entregar carne no açougue. Falei, deixa comigo, eu vou lá, né? Botei um caixotinho atrás e ficava lá esperando. Aí o pessoal ligava, né? Pedia, eu quero meio quilo de carne moída, carne não sei o quê, costela, não sei o quê e tal. E aí o pessoal embrulhava no jornal, passava o endereço e eu ia com a bicicletinha, rodava para entregar, né? E dali para lá, eu não parei mais de trabalhar, né? E eu adoro, cara, eu adoro trabalhar. Bom, enfim. Eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de trabalhar mesmo. É forte, né? E aí, eu já estava trabalhando em escritório e tal, abri uma rádio lá na cidade, e eu não sabia na época que as rádios abriam assim, começavam a operar, e só tocava música, né? Não tinha programa, não tinha programação, que era... Estamos em caráter experimental. Tinha isso antigamente, né? A rádio ficava 1 mês, 2 meses, assim, só tocando música, vitrolão, né, que a gente fala. E aí eu peguei o telefone e falei, vou ligar para essa rádio, vou dar umas ideias, né? E alguém atendeu lá e eu falei, olha, por que vocês não fazem isso? Faz um programa assim, faz um programa desse jeito. Comecei a falar e o cara, tá. Falou, você não quer vir aqui fazer um teste? Não foi isso, assim, eu não pedi um emprego, mas ele viu que um potencial e eu falei, quem sabe, né? Eu falei, vou lá tentar, se não der quantos certo anos? eu volto. Com 15, 16 anos, Já tinha... 15, 16, Quando é o dom, né, ô Luciano? Você vê hoje Cara, fazendo mas uma... eu gostava muito de rádio, era Então, anos 80, cara, você tem que tudo envolvido contextualizar, sabe? Era uma revolução, o rock nacional estava explodindo, aquele movimento do Rock in Rio, sabe? Quem viveu aquilo lá sabe como foi musical. Até pouco tempo a Globo passou uma série da Maldita, que era a Fluminense FM, quando começou lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas foi mais ou menos aquilo lá. Era uma coisa assim comportamental, sabe? Eu falo porque
eu vivi isso, né? Então, assim, teve o RPM, né? Sim. Então, o que foi o RPM, no fenômeno, sabe? A molecada copiava o penteado lá, o cabelo do Paulo Ricardo, sabe? Né? RPM, você lembra, né? Fora... Não, vai. Não, fora os outros, né, que são até hoje respeitados, né, as outras bandas. A gente tem aí Paralamas de Sucesso, Titãs, Legião Urbana. Cara, isso era transformador na época. E aquela coisa da juventude, né? Você fala, é muito novo, mas Sim. todo mundo já passou por isso, né? Por essa fase da rebeldia, da transgressão, né? Aquela coisa boba. Então, essa tal, sugestão que inocente. você ligou lá para dar, já foi aquele chamamento do contágio que era da época, rádio, tudo isso aí que você está dizendo, e aí você foi Imagina aflorando. uma Aquela, rádio, né? uma Você tem cidade... a oportunidade da vida ali, né? Ó, vou dar É. uma sugestão. E como que foi esse momento, a hora que você recebeu esse convite? Vem para cá, eu quero você perto. Eu não sabia o que eu podia encontrar, né? Eu gostava, mas eu tinha aquela visão de ouvinte, mas não de alguém que estava lá Envolvido ali dentro diretamente. produzindo, né? Sim. Então, assim, foi tudo uma descoberta, né? Foi tudo novo e muito rápido também, sabe? Eu comecei como rádio escuta, ele me contratou e o rádio escuta é uma função que não existe mais, né? E, eu preciso explicar Fala. para vocês. Boa. O rádio Olha escuta, lá, o na Célio deu uma época... risadinha de. Ele sabe, mas nós não. Exatamente. Talvez o telespectador, quem está assistindo a gente também, possa aprender o que era o rádio escuta, essa função no rádio. Você ficava com um rádio monitorando as outras grandes rádios para saber o que estava acontecendo. E você não tinha uma estrutura, você tinha uma estrutura local, né? Às vezes um repórter, uma viatura para percorrer os bairros, fazer cobertura e tal. Mas a cobertura nacional você não tinha. Então, por exemplo, como é que você ia saber o que ia acontecer lá em Brasília? Isso lá em 1980 e pouco, tal, não tinha internet. Gente, não tinha nada disso. Eu falo, você tem que contextualizar, sabe? Senão fica parecendo uma coisa nostálgica, romântica, mas não era, era uma realidade. Era uma Realidade. realidade. Aí eu ficava ouvindo o Globo no Ar, que tem um noticiário, o jornal Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, Jornal da Manhã, e eu ficava com um rádio e um gravador de rolo, que a gente chama gravador de rolo. Quando entrava o Globo no Ar, aí eu gravava, e aí eu tinha que pegar aquela notícia e transformar aquela notícia, não copiando, igual a gente copia e cola hoje, sabe? E eu tinha que fazer uma nota sobre aquilo. O presidente João Figueiredo hoje não sei o quê, o presidente e tal. Você já tinha que dar o bate-pronto ali Passava atualizado. para o locutor, sabe, que estava no estúdio. Então eu fazia isso, rádio escuta, né? E depois veio o Gillette Press, que é a mesma coisa. O Gillette Press ficou também conhecido no rádio, que chegava o jornal e pegava a Gillette, sabe? Se cortava as matérias e fazia como se fosse uma compilação dos fatos ali, sabe? Aí veio o quê? Veio depois a internet, você faz o quê? Um rádio escuta, só que ouvindo, lendo o UOL, G1, esses portais de Tô notícia. acabando de fazer um rádio escuta aqui. Exatamente. É o que eu falo, gente. Olha, é o seguinte, não mudou. A essência não muda. Não muda. O que muda é o formato, sabe? As ferramentas, mas a inspiração, o talento e essa essência nunca vai mudar. Ô, Luciano, e você estando lá dentro, diretamente, fazendo todas essas funções, a voz, a hora que... Quem foi o que detectou? A voz tua é o radialista Eu que queria vai... ser radialista, mas eu não queria ser locutor. Porque Sim. tem muita gente até que confunde, acha que radialista é só quem fala, né? Uhum. O radialista e tal. Tem várias funções, né, no rádio, né? Tem o motorista da viatura, ele é um radialista. Então tem o operador de gravação, tem o operador de som, tem o mídia, o OPEC, que programa os comerciais. Então são várias funções, mas todos nós somos radialistas. Eu gostava de trabalhar, eu pensava em trabalhar na produção do rádio.
Por quê? Porque antes de eu entrar em rádio, eu lia muito, sabe? Eu gostava de ler, sabe? Até meus amigos me zoavam assim, cadê o Luciano? Ah, ele tá na banca lá, sabe? Tem banca de revista. Sim, sim. Lembra quando os Sim. maias, os incas iam lá na banca de revista? Existia isso, né? Banca de revista. Então, eu era rato de banca de revista, gostava de ler jornal. Esse moleque de 15 anos queria ler Estadão. Fiz meu pai assinar a Veja, sabe, na época. Não, eu quero. E comprava a revista, consumia. Depois eu vim ser jornalista e tudo mais. Mas é meu sonho, né? Que era sonho de moleque, né? E aí um amigo meu falou, não, você vai ter que começar a gravar também, né? Começa gravando, né? E aí me davam uns textos para eu gravar. E aí você vai se soltando um pouco. Depois o pessoal já começa a chamar atenção. Até aí eu não estava no ar, né? Aí me deram um programa, um horário, né? Que era da meia-noite às 6 horas da manhã. Sempre aqueles melhores. Sabe? Aqueles Sei lá, melhores. Hoje é. Porque não tinha isso. Ou ele parava, terminava meia-noite, 1 hora, fechava as rádios, né? Fechavam, né? As rádios tinham uma programação que ficava. Estamos agora, neste momento, desligando nossos transmissores, né? Ou a rádio ficava 24 horas, que já era uma rádio que tinha, né, um pouco mais de estrutura, mas tinha que ter alguém lá. Né? Hoje fica tudo lá gravado, fica tudo no computador, né? Mas tinha que ter Um operador direto. um operadorzinho e se puder falar melhor, né? É. E aí, para começar, é lógico, né? Eu falei, vai ter que ser agora, né? E aí a E aí gravação. eu ligava para minha irmã, vocês não vão dormir, vocês me escutam. E aí Não me essa deixe pessoa. sozinho. Então, aí essa pessoa, através desses textos que você gravava, a voz começou Chamar atenção. a chamar atenção. Aí você É. ganhou essa parte do programa. Do programa, que era da meia-noite às 5 horas da manhã. Da meia-noite às 5 horas da manhã. Mas era aquela coisa, né? Não podia falar que eu era locutor, né? Eu estava aprendendo, né? Mas foi ali que começou essa história de fazer locução, mas eu não queria, tive que fazer também, né? E houve uma evolução também, né, na parte das mídias, né? Não sei se você chegou na época de usar algum vinil para tocar a música, ou se era fita, se era CD, se era... Claro, eu passei por tudo isso, cara. Eu passei por todas essas etapas, assim, sabe? Passei pelo disco de vinil, e disco riscado, disco furado, sabe? Depois, eu fui daquela coisa do vinil ao MP3, né? Então, passei depois pelo a fita cassete, depois veio o MD, lembra do MD Do MD. também? Não emplacou, depois veio o CD. Então, passei por tudo isso, né? Eu fazia programação também, eu era rádio escuta e fazia programação, deixava os discos tudo pronto. Nossa, eu adorava fazer aquilo lá, né? Ô, Luciano, a tua chegada em Prudente, quando foi? A hora. Então, Você começou lá na rádio, tudo foi lá em Barretos, acontecendo. E aí você foi. Eu sei que o horário nosso é meio curto, mas vamos fazer um breve relato para chegar em Prudente. Não, Como que foi? eu fiquei lá nessa rádio lá 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, aquela coisa assim, eu estava fazendo muita coisa que não tinha retorno, e entrei em conflito com a direção lá, né? E aí eu falei, bom, eu vou procurar um lugar falei, pedir as contas, sabe? Só que ninguém acreditava. Falando, né, pedir as contas, ele vai sair, vai voltar, daqui 3 dias, 4 dias, ele vai voltar. Que eu respirava, né, a rádio, trabalhava até domingo, tinha que ir lá pegar o resultado da loteria esportiva, que tinha os jogos, sabe, né? Essas coisas, né? E aí um amigo meu falou, olha, você não quer ir para Presidente Prudente? Tem um amigo que está lá, Você lembra o nome desse amigo? lá de Barretos, eu Não, lembro. esse que falou de Presidente Prudente. O Cacá, era um amigo meu, o Cacá. O Cacá. É. Ô, Cacá, Ele é o culpado. você é o culpado desse jovem estar aqui na audiência máxima em Presidente Prudente região. E o Cacá, ele teve uma breve passagem por aqui, sabe? Cacá Beija-Flor. Olha só o nome dele, né? E ele falou, vai para lá, que eu acho que você vai se dar bem. E eu nem sabia, para falar a verdade,
que direção era Presidente Prudente, sabe? Que eu estava ali, né, meninão, tal, em Barretos, tal. E eu cheguei e falei, vou tentar, vou lá, né? Rapaz, eu tinha 17 anos, eu era menor de idade, sabe? E eu falei, bom, eu vou para lá, se não der certo, aí eu volto, né? Já tem meu lugar garantido aqui. Quando eu vim para cá, é aquela coisa, né? Eu falo, era Saturno com Júpiter, tinha que acontecer, sabe? Um locutor saiu da rádio. Que eu não fui para 98, eu fui trabalhar na Prudente FM, que era ali no Calçadão. Ah, sim. O meu primeiro emprego aqui em rádio foi na Prudente FM. E tinha saído um locutor do horário. E aí eu fiz o teste, e a pessoa que fez o teste comigo ficou enrolando. No outro dia eu voltei, falei, volta amanhã, tal. E eu acho que ele não encontrava mais ninguém. E eu falei, olha, você precisa falar para mim, ou vai me contratar, eu volto para Barretos. Ele falou, não, pode vir. Aí vem para cá. Aí foi quando eu cheguei, fiquei uns 4 meses ali na Prudente FM. Aí houve o convite, foi feito um convite da 98, né, para ir para 98. E eu nem sabia onde era 98 também, sabe? Eu estava tão empolgado, porque na época as duas rádios estavam no mesmo segmento, que hoje é 101, né? A Prudente, ela também tocava músicas, sabe, modernas, né, na época. Então tinha uma rivalidade ali, uma briguinha e tal. E aí aconteceu o convite para ir para 98. O resto é história, né? Aí emplacou de vez. Aqui, você vê que a resenha é boa, a gente vai. É preciso de algumas outras horas a mais aqui. Fala aí, Eu Renanzão. falei para você, ainda tem Não, que nós fazer. vamos esticar. Já tá feito o convite próximo aqui, pode ser? Ajustando os horários, que dele é um pouco apertado, mas eu acho que a nossa audiência, essa história inspiradora vai levar a consciência de muitos para observar que quando se busca aquilo que, igual você queria, a locução, a rádio ali, fazer parte, né? Quando É possível a quando eu me persistência. pergunto assim, por que eu vim? Porque não era assim não foi por causa de família, não foi por causa de namorada, né? Era amor mesmo ao Então, rádio, sabe? Eu tenho até hoje, né? Essa paixão pelo rádio, né? Eu amo o que eu faço, nossa, eu vivo disso, assim, meu oxigênio, né? Para viver é o rádio, é o meu trabalho. E eu vim por causa disso mesmo, sabe? E numa situação e assim, um moleque de 17 anos, sabe? Eu poderia ficar onde eu estava, com a estrutura que eu tinha, com a minha família, com o suporte todo. E eu acabei vindo para cá, passei um perrengue danado, assim, menor de idade, morando em pensionato, sabe? Aconteciam coisas assim que eram um choque de realidade, né? Tipo, bem-vindo ao mundão, né? Você quis, agora você aguenta o rojão, né? Então eu vim para cá e era muita coisa acontecendo, muita informação para um moleque de 17 anos, né? Então foi assim eu costumo falar que foi um intercâmbio, né? Quando eu vim para cá, quando essa molecada hoje vai para outro país, antigamente, né, lá em 1987, 88, era mais ou menos isso. Você fazia um intercâmbio dentro do seu próprio estado, né? Você saía de casa para se vira, negão, sabe? Você tem que tomar, é o né? famoso se vira, né? Vai procurar seu rumo. Teve algum momento que você, assim, pensou em desistir e falou: "Puxa, que bobeira que eu fiz, que eu fui arrumar na minha cabeça, onde eu vim amarrar meu jegue?" Por um momento, assim? Não, cara, eu vou falar uma coisa pra você. É claro que a gente fala brincando assim e tal. Talvez eu poderia até procurar uma outra área para trabalhar, mas eu acho que eu ia, de qualquer forma, ainda ter Sempre rádio. um final de semana para me dedicar à música ou rádio, sabe? Não me arrependo de nada. Eu amo o Presidente Prudente, sabe? Claro que a minha cidade natal, Barretos, tal, tem toda uma história lá. Eu estou há muito mais tempo aqui do que lá onde eu nasci, né? Mas tenho minhas raízes, né? Minha família toda. Eu não tenho ninguém aqui da minha família. Então, mas eu amo essa cidade, cara. Como eu amo o Presidente Prudente. Assim, eu sou muito grato, sabe, por Prudente. Então, assim, em nenhum momento eu tive muita sorte aqui, sabe, encontrar
um grupo que uma família, né? A família Coquemala, que me deu a oportunidade de fazer o que eu gosto, de desenvolver o meu trabalho. Então, eu sou eternamente grato a essa família que deu essa oportunidade para mim. Tem muitos profissionais que me ajudaram aqui, sabe? É injusto eu falar o nome deles aqui, mas eu vou citar o Henrique Farina, que me contratou, o Adilson Brevileri, quando eu fui para 98 também, e só pessoas boas cruzaram meu caminho aqui, cara, muitas pessoas. Fui Des- abençoado. desses momentos, qual que foi aquele, Hum. aquela entrevista ou aquele contato que você olhou e falou, poxa, valeu a pena, eu tô entrevistando essa pessoa, eu tô em contato com esse. Eu sei que todos têm a sua importância, mas chegar no nível de responsabilidade de entrevistar ou contactar alguém, tem algum que vem à tua mente, assim? Olha, eu já Além de entrevistei, vários, né? lógico. Vários, né. Mas são assim, ídolos de infância, ídolos de adolescência, né. Dinho Ouro Preto foi uma entrevista que me deixou emocionado, sabe, a gente teve uma sinergia muito boa na entrevista. O Chorão, do Charlie Brown, quando ele foi na rádio, né, assim, porque no começo todo mundo vai, né, na rádio para dar entrevista, depois que fica famosinho, aí o pessoal é óbvio, né, isso aí é normal, né. Mas, assim, muitas passagens, muitas pessoas, artistas globais e tudo mais. Que Muito bacana. legal, Você teve legal. algum episódio assim com um ouvinte? Por exemplo, tem igual a história do É o que tem. que mais tem, né? Que marca, né? Eu lembro muito da história do pai do Zezé de Camargo, né, Luciano, É. que ligava insistentemente, dava ficha para os amigos, né? Ligar para pedir a música. Você teve Hum, algum ouvinte assim que marcou? cara, tem muita história. Se eu for falar, tem histórias cabeludas, assim, né. Essa que a gente quer ouvir. Não, não vai ouvir. Tem muita história, porque o rádio, o rádio abre portas para essa coisa do improviso, do ao vivo, né? Tudo pode acontecer, né? Mas você falou de ouvinte, a maioria das histórias são com ouvintes, assim, sabe? Eu vou falar uma aqui só para você ver que essa eu posso falar, tem outras piores. Ai, gente, não sei se eu posso falar Pode. aqui, não. Não vai falar nome. Não vou falar nome, é lógico, mas assim, você perguntou, né, se tem alguma história com ouvinte. Teve, assim, uma história que me marcou muito. Eu estava no ar e a gente estava sempre sorteou prêmio, né, ingresso de cinema, essas coisas, tal, né. E às vezes o ouvinte chegava na rádio, não tinha uma recepcionista, ou tinha, a recepcionista não estava, né, ou mandava ela entrar: "Ah, pega o ingresso lá, teu ingresso cinema com o locutor". E eu estava no estúdio, e aí a ouvinte chegou, ela falou assim: "Olha, eu ganhei um ingresso para o cinema". Falei: "Ah, tá, como é que é seu nome?", né, "Ah, nome tal". E eu olhei e falei: "Ah, realmente aqui teu ingresso, né, mas você tem um documento para provar que é você?". Aí eu não sei o que que aconteceu, ela estava de vestido, ela levantou o vestido, assim, e tirou, ela ficou nua É e nada. tirou o documento. Nada é nada. Eu não sei se era um fetiche, alguma coisa. Eu olhava assim, eu falei: "Deve ter alguma câmera escondida, que não é possível. Os caras estão fazendo uma pegadinha comigo". E eu fiquei sem reação também, né. E foi assim, né, essa que marcou bastante, né, as outras, assim, eu não posso falar. Mas você falou desse negócio do pai do Zezé de Camargo, é muito legal também as músicas que os ouvintes, pedem, sabe, porque o ouvinte ele vai ouvindo, às vezes ele não presta atenção no nome da música, ou a música tem um refrão que marca, né. Então, assim, o pessoal às vezes ligava na rádio, liga até hoje, né, hoje menos, né, mas manda um WhatsApp para pedir a música, e às vezes pede uma música que você não sabe, você não "Pô, como que música é essa que você quer?", né. Então é muito comum isso aí, então, "Por favor, eu queria ouvir aquela música, Ken Lee", aí você fala: "Ken Lee?".
Essa música não Conhece essa existe. música, Quem Lee, aqui? Quem Lee? O que é Quem Lee? Quem Lee canta um pedacinho pra gente. Ai, Can live without you. Can live É igual... without you, da Mariah Carey e tal. É. Então tem muita coisa assim, né? É igual que aquele famoso João botou melão no gol. É, mas parece meme, É mas acontece é muito isso isso mesmo. aí. Tem muito. Maria, eu gosto de esfirra, comi salsicha, sabe? Gonna be sensation, sabe? Do Commodore, sabe? Então Ô, tinha muito disso aí. Ô, Luciano, quando Acontece. você teve aquele... você teve que vencer o medo de se expor, falar e negociar essas coisas, não? Nossa, total, cara. É, Total. O legal do rádio é você estar lá dentro, né? Da caixinha, né? Escondidinho, ninguém te vê, sabe? Então... você teve que se reinventar várias vezes, então. Eu sou um cara meio tímido, assim, sabe? Eu não sou muito mostradinho, não, sabe? Sim. E era uma coisa que eu tive que trabalhar mesmo também. Você faz a parte de eventos também, né? Faço. Não, hoje em dia, sim, é profissional, né? Eu adoro fazer isso aí. A gente chama de fazer palco, né? Então, eu gosto de fazer palco. É um contato direto com o público, né? Você está ali em cima do palco, é uma responsabilidade enorme. Você conduzir um cerimonial, uma inauguração. Eu faço muito também baile de formatura, colação de grau, sabe? Eu gosto de fazer isso aí, esse contato com o público também. E aí, nesses contatos com o público, quando que teve a ideia de falar, não, vou trazer esse evento dos anos 80? Porque hoje A você é um dos... discoteca. Isso, A você discoteca hoje é 3.0. a referência de colocar esse evento frequente Com aqui na muito região. orgulho, cara. Eu tenho um baita orgulho desse projeto. Foi um projeto assim que começou. Meu negócio não é fazer festa, não é. Já tive empresas de shows. A gente teve, lembra da Ofício Produções? A gente trouxe um monte de show para cá, inúmeros shows na época. Djavan, Marisa Monte. Era uma sociedade que a gente tinha. Depois a gente fez muitas festas também de rodeio, quando tinha rodeio e tal. Agora a discoteca ficou consolidada, né? Tá aí até hoje. Eu comecei ali, acho que foi 2007, sabe? O tempo passa, né, cara? E eu tive essa ideia porque já estava brotando essa coisa do revival dos anos 80, né? Porque, como eu falei, era uma década de ouro da música, né? Tinha o rock nacional, tinha o auge, Grandes Michael nomes. Jackson, Madonna, né? Então, já estava começando essa onda do revival, né? E eu falei, não, vou fazer uma festa. E eu queria colocar que era uma festa, na época, só para pessoas acima de 30 anos, que era o 3.0, né? E aí eu falei, bom, eu não vou colocar, ó, menores de 30 não entram, né? Fica uma coisa meio proibitiva, né? Então, tem gente até que curte, molecada, hoje até vai na festa e tal. E aí eu falei, não, vou colocar então discoteca 3.0, a pessoa já vai saber, eu tenho 30, eu posso, né? Já é da minha época, né? Só que aí a festa foi indo tal e acabou virando as pessoas me cobrando, né? Quando que vai ser a próxima? Porque a primeira foi um sucesso. E aí eu tive que reinventar a festa, porque é uma festa temática. Se você ficar tocando e fazendo toda a festa o mesmo formato, ele se desgasta, ele acaba cansativo, né? E aí eu fui fazendo outros formatos, mas dentro da temática dos anos 80. Trouxe o cover do Michael Jackson, do ABBA, da Madonna, Elton John. Aí foi muito legal, cara. Foi bacana, sabe? E tá aí até hoje a festa, sabe? A gente tá com a chama acesa dos anos 80. É muito legal, eu fico muito grato, eu só agradeço esse público. É uma coisa assim, às vezes eu tô num lugar, assim, eu tô no elevador, assim, tem uma pessoa do lado, e eu, bom dia, bom dia. Aí o cara fica assim, olhando, ele fala, quando vai ser a próxima festa, anos 80? Então o pessoal cobra, gosta, sabe? É um público que É um reviver, relembrar a carente viver, né? também, não tem uma festa com essa pegada.
E é bem frequentada, né? Esse povo. Muito legal. Eu falo, é uma festa, não é uma balada, é um reencontro de amigos, né? Essa festa dos anos 80. E é muito sensorial, né? Eu gosto de levar essa pegada de discoteca, de danceteria mesmo, porque é para o cara ficar. Voltar no tempo, né? E Então, volta, não é né? para uma festa para você. Tem o lugar que tem o camarote, mesa, tudo. Mas a pegada é de pista, sabe? Para o pessoal dançar mesmo, sabe? Reviver, né? Que bacana, É muito Renan. legal, E aí? cara. Chegou o Vocês momento já podem ir, de né? consciência Aí, alta ó, já vai agora, hein? ficar. Mas antes, vamos falar para ele. É, Antes de você, Sim. liberar esse inusitado, vai. Botafogo ou Corinthians? Coringão, né, velho? Eu sou corintiano, maloqueiro e sofredor. Não tem jeito. Em nome de Pai, de Filho, né? E do Espírito Santo. Amém, fiz. Rapaz, que coisa, hein? Vocês acertaram mesmo nesse cara, hein, meu? Ainda bem, né? Você Depois do estava lá cagaço na... que a gente passou esse ano. Ainda bem, a gente se salvamos, né? Nos salvamos, é lógico. Mas sou corintiano, minha família toda, família de corintiano, não tem jeito, né? Meus filhos também, até me arrependo de ter feito os corintianos, porque eles são mais corintianos que eu, sofrem pra caramba, tal. Vai. O corintiano sofredor, já fui corintiano, daí eu desisti. Não foi. Então você não foi, não. Corintiano uma vez... Não desiste nunca. Não, vai. Fala aí também um Fake pouco news. sobre a família, os filhos, como que né, Hum. foi essa trajetória aí com vocês. Aí. Aqui eu construí, né? Minha família, conheci a mãe dos meus filhos, minha ex-mulher, que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa talentosíssima também, com essa veia artística. E tenho 2 filhos, o Felipe e o Bruno Reis, que também trabalha na área, né? Pé de Comunicação. manga não dá jaca, né? O pessoal fala, não tem jeito. Trabalha nessa área de comunicação também, né? Que ele é publicitário. Né? O Felipe, o mais velho, é administrador de empresas. Né? Bacana. Vamos pro momento choque? Momento. Isso não estava Ó, combinado, antes, gente. Que história é essa? Fazer igual o Silvio Isso. Santos brinca lá na bancada, lá, aperta o choque, né? Momento choque, cara. Vai erguer a saia aqui. Meu Deus, eu contei essa história. Eu falei que eu não ia contar, mas agora já foi. Ai. Pessoa, se essa menina tá vendo assim, no podcast agora. Ainda bem que só tava você e ela lá, né? Mas foi inusitado, Ai, né? que vergonha. Vai, Roberto, faz aí a revela pra ele. Ô, Luciano, a gente tem esse momento choque, que é o quê? É. No trilhar dessa carreira tua, Hum. tiveram, né? Você falou que algumas adaptações, esse ir conquistar o mundão foi desafiador. Qual foi aquele momento que você teve o choque de consciência a ponto de você falar assim, poxa, depois que eu tive acesso a isso, ou alguém que eu encontrei, ou enfim, sabe aquele momento que marca que foi um divisor de águas, que antes era de um jeito que você se posicionava, trilhava, e depois você mudou o trajeto, ou veio aquela consciência que você falou assim, poxa, mudou minha vida, vai, ou Cara, mudou minha direção, ou sim, eu tive que me sim. reinventar, enfim. São vários episódios, né? Não vou pontuar um ou outro tal. Mas, assim, o que a gente chega no ponto que você fala, é hora de cumprir sua missão por completo, né? No começo é aquela coisa empolgante, aquela paixão e tal. Depois você começa a se profissionalizar e depois eu sou formado em jornalismo, eu fiz jornalismo, né? Que era um sonho também que eu tinha. Eu adorei a vida acadêmica, sinto falta da vida acadêmica também, mas assim, o rádio sempre foi a minha grande paixão, né? Como eu falei, o meu oxigênio. E chega uma hora que você fala, poxa, eu tenho que passar para as novas gerações, né? É uma obrigação minha, né? Essa experiência, um pouco que você sabe, porque você está sempre também aprendendo e tendo essa troca com outros profissionais, enfim,
né? Mas é muito marcante quando você transforma vidas, né? Quando você tem uma ideia e você faz uma campanha de arrecadação de alimentos e você faz a entrega para uma pessoa que está precisando, ou quando você participa de uma campanha do agasalho, que você dá o agasalho para quem está precisando. Fazer o bem, né, cara? Isso aí, utilizar, né? O que é, na verdade, a nossa missão mesmo, né? Até vocês, a comunicação de modo em geral, né? Eh, essa função social do rádio, sabe? Fazer esse trabalho, sabe? De transformar vidas, além de tocar as pessoas, sabe? E é uma coisa assim que me deixa extremamente emocionado. Quando o ouvinte entra uma música no ar e ele te manda uma mensagem, ou pelo WhatsApp, ou manda, ou liga também. Quero falar com o locutor. Às vezes está ocupado. Fala, cara, você tocou a música, que é a música que quando a minha filha nasceu, eu ouvi a hora que saí do hospital e eu tô chorando aqui, sabe? Então isso, cara, assim, é uma coisa que você fala assim, chupa inteligência artificial, sabe? Não, aqui não, sabe? Então, assim, é uma coisa que já aconteceu vários episódios, como eu falei, sabe? Você tocar uma música, já aconteceu, o cara tava, olha, eu estava passando por Presidente Prudente, ouvindo essa música no rádio, eu parei na rodovia, você tocou uma música que me marcou e eu tô aqui emocionado, chorando e tal. Cara, é de arrepiar, né? Você fala, poxa vida, né? E sempre assim, tentando levar o rádio para essa função social. Eu falei de emoção e tudo mais, mas a gente tem que explorar isso aí, a gente tem que trabalhar para ajudar a vida das pessoas, sabe? Quando uma pessoa liga, olha, eu preciso de uma denúncia na minha rua, tá faltando isso, no meu bairro, sabe? É obrigação nossa fazer isso, melhorar a vida das pessoas, sabe? É um veículo de comunicação, né? Eu falo assim, às vezes você tem lá a rede social, o Google, é uma empresa. Veículo de comunicação, meu amigo, é rádio, jornal e TV, sabe? Tem essa credibilidade, tem esse peso editorial. Vamos usar isso aí, sabe? Vamos canalizar isso para o bem, né? Então a gente tem portas abertas na 98, tá no grupo todo, né? Para todo tipo de ação filantrópica, ação beneficente, sabe? Todas as entidades, todas as instituições, campanhas, sabe? A gente abraça mesmo, sabe? Não é uma coisa institucional, sabe? A gente vai mesmo, é uma missão, sabe? Para poder ajudar quem precisa, transformar a vida das pessoas. E às Posso vezes, con assim, né, É. só para concluir, você às vezes também não tá naquele dia 100%, às vezes tá um pouco, sei lá, bateu o pé, o dedo no Ah, sofá e tal, entrega mas que você tudo. chega lá, aquela energia com essa missão. Mas o rádio, ele não adianta você disfarçar muito não, sabe. O rádio, por mais que você não tenha, né, a imagem, né, e a fica muito voz é mais muito um nítido. sensor, né? É muito, sabe. Então, quando você não tá legal, quando você entra no ar, às vezes a pessoa também percebe, o ouvinte percebe: "Ô Luciano, o que que foi que aconteceu? O que que tá acontecendo?". É Olha que impressionante termômetro, né, isso. rapaz? Sabe. Quem conhece sabe, entendeu. Mas é aquela coisa, né, abriu o microfone, esquece tudo E aí começa a e vamos renovar, né? lá. Que bacana. É. E Estamos indo serve como um remédio para a vida também, sim, né, sim. assim, né, a Não, gente e fala, receber né. essas ligações, igual você falou que Hum. após o choque, profissionalizar e se envolver de forma mais diretiva também para o lado do impacto social que teve, isso aí É é missão, é uma cara. missão, né? É missão, E né. Nossa, é uma forma até de retribuir, né, com tudo certeza, aquilo que a gente fez, né. com Ah, certeza. que só agradecer, só eu não tenho, cara, o que
falar mal, sabe, assim, da minha trajetória profissional. Fui um cara muito sortudo, muito abençoado, sabe, com pessoas que passaram na minha vida, na minha carreira profissional. É só gratidão, cara, sabe. Se você fosse ir para para um momento de conclusão, e qual que seria um olhar que você daria hoje para essa nova realidade, principalmente a pandemia, deu aquele acelerar nesse âmbito muito do digital. O que que você observa, o que que você vê, Mas e assim, após no esse rádio, você está falando ou na isso. vida Ou pessoal? seja na vida pessoal, o dia Ah, a dia nosso, e depois também faz essa mescla com a tá. tua área também, que às vezes tem essa observância também, porque hoje o Não, WhatsApp ele tornou é, uma ferramenta de trabalho para vocês também, né. claro, E é um claro. meio digital ali Sim, diretamente. é. Então, o que que você falaria Tanto sobre esse artístico quanto profissional, né. E não posso reclamar, eu acho até saudável que venham mais tecnologia, eu sou a favor. Então eu já passei por várias, etapas, como eu falei, do vinil, do CD, do MD, né, e agora com, o digital, enfim. Então eu sou aberto a isso, eu não tenho nada contra, acho que tem que utilizar isso mesmo, essas ferramentas, né. É muito louco o que aconteceu, né. Eu acredito que isso aí vai demorar até um pouco as pessoas cair a ficha do que a gente passou, como que foi esse processo todo, né, de sair de um cenário que a gente não sabia, né, se íamos sobreviver, né. E estamos aqui e perdemos pessoas queridas, enfim, né. Fico triste porque teve uma parcela da população que meio que se esconde atrás de um biombo das redes sociais para atacar pessoas, sabe, para plantar fake news, sabe, muitos para são gigantes atrás de uma tela presencial ali, ficam totalmente meio que uma covardia até, né. e a rede social também deu essa sensação de pertencimento, né, quer dizer, ser obrigado a dar tua opinião, sabe, as pessoas, se sentem obrigadas qualquer coisa que você fala, se você colocar lá: "Eu adoro brigadeiro branco", e coloca uma foto do brigadeiro, o que você tem contra o brigadeiro de chocolate? Sabe, "Esse é melhor do que o seu", sabe essa coisa? Vira treta, né, então não acontecia isso aí antigamente, né. Sentar Você na janela falava do avião, né, você agora tá em falava alta. é, então você falava time de futebol, né, nunca ninguém matou porque você era São Paulo, era Corinthians, Palmeiras, né. Hoje a coisa tá muito delicada, né, você tem que tomar cuidado, né, qualquer coisa que você fala, né, as pessoas já começam a te rotular, né, e falar é o extremismo, né, essa coisa do extremismo, Nunca né, fez bem pra ninguém, né. não é legal, né. A sensatez ali, É. né. E a Ô vi a vida tem que ser isso aí, o equilíbrio, né. é, Eu acredito até que é como um pêndulo, né, você solta e ele vai, mas tem que voltar e acaba encontrando um equilíbrio ali, um tanto na vida, no social, no conviver, no ambiente, na sociedade como um todo, né. Então tem que existir esse equilíbrio, não pode ser uma coisa de extremismo, sabe, em todos os sentidos, né. show de bola. Ô Renan, Não, considerações finais aí pra esse momento? eu tenho uma coisa aqui dentro para perguntar, eu tô segurando, mas vou Ah, perguntar. velho, vamos lá, vai. Porque, assim, você Aproveita já agora. já esteve, assim, entrevistando várias Hã, pessoas, falando com várias pessoas, né, e sempre tem aquela pergunta que hã, tem que ser feita, né. aham, Qual foi essa pergunta que você tipo assim, eu vejo muito o Roberto Cabrini, ele fala: "Olha, fiz uma pergunta que ninguém fez para o Ayrton Senna", né. hã. E você teve, assim, uma pergunta que você fez ou gostaria que alguém fizesse para você? Então, isso é uma coisa assim, você tem que respeitar o entrevistado também, né. Não dá para você, falar: "Ah, poxa, eu queria fazer, mas ele não queria responder, porque eu sabia que ele não ia falar sobre isso". É jornalismo, né, então você tem que retirar aquela informação de uma outra forma, né. Você não precisa ser direto, mas você pode contornar aquela situação e buscar uma resposta de uma outra maneira, né. Então eu acho assim que
é um exercício também, né? Isso aí não é uma coisa assim, eu não perguntei se ele era casado, era não sei o quê, se ele tinha. Eu acho que tem outras maneiras de você perguntar isso aí, né? Você entrevistar uma pessoa, né? Fazer uma entrevista, pelo menos, eu acho isso até um trabalho muito Desafiador. desafiador mesmo, né? Porque são visões diferentes, Sim. né? Então, você tem que ter esse cuidado, essa delicadeza, né? Para conduzir uma entrevista. Renanzão, de boa, cara, nunca tive nada assim, sabe? E sempre tentei conversar com as pessoas, entrevistar, sempre de uma maneira muito amigável, sabe? Nada Deixando correr mesmo a muito, conversa. sabe, de ficar. Fluidez. Exatamente, sabe? Como tem que Que ser, pena, né? que pena que os nossos horários já se findaram. Ô, Poxa, Luciano, caramba, o tempo passa. obrigado por esse momento. Qual a consideração final que você faz agora dessa prosa, vai? Porque eu sempre falo que aqui é o momento aquela prosa do almoço de domingo na casa da mãe, da avó, sabe? Legal, Que a gente conversa à vontade aí. legal. O que você falaria, umas considerações finais aí para o nosso momento Não, do eu quero findar? agradecer, claro, a consciência pode, pelo convite, agradecer vocês, poder falar um pouco aqui da minha história, né? A gente tem muita coisa para conversar também, né? Resumidamente aí, a gente teve como trocar uma ideia. Agradeço o convite e dizer a vocês que eu sou eternamente grato a essa cidade. Eu amo o Presidente Prudente, sabe? Eu torço para o Presidente Prudente. Não gosto que ninguém fale mal de Prudente. Eu defendo o Presidente Prudente. E é isso, cara. Trabalhar e continuar trabalhando. Às vezes o pessoal pergunta: você não vai aposentar? Você não tá... Falando, não, gente, essa palavra não existe do meu dicionário, sabe? Eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu prefiro trabalhar do que ficar em casa, para falar a verdade, sabe? Maravilha. Renan, Não, show conclua. de bola. Aqui E foi posto sabedoria. cada um tem o seu pensamento também, né? Não, com Lógico. certeza. Não que eu sou um cara workaholic, nada, sabe? É claro que eu gosto de ficar de folga Não, e curtir meu momento de lazer e tudo mais, né? Mas ser Mas eu produtivo, né? Ter esse senso de estar produzindo algo, né? exatamente, é isso, cara. Mirando para o É, futuro, né? é isso, descobrindo, né, coisas novas, né, tá aberto a tudo isso. Tem tanta coisa bacana, né, pra gente explorar, Não, né? é Tanta esse coisa sentimento que legal. você tem aí, desse projeto que você tem do evento, que traz esse reviver o encontro de amigos dos anos 80, é tão nobre, É, porque os anos vão se passando e as essências parece que vão é, se perdendo. Resgatar a essência é fantástico, né? é, é, E esse projeto aí eu acho que é bacana, né, Renan? é legal. Ah, Vocês já podem, né, 3.0 já passou da hora de ganhar a carteirinha, nós já né? estamos no 4.0. 4.0, tá mais do que nunca. Convidados para a próxima edição. Com certeza. Logo, Fazer logo. uma conexão consciente lá, ó. Ao vivo. Muito legal, muito legal. Vamos sim, vamos sim. Beleza. Prazer tê-lo Que conosco, isso, né? gente. Obrigado. Agradeço demais, de coração mesmo, você Imagina. ter se disponibilizado para compartilhar a sua história, né? Essa história fantástica Legal. de vida. Então, muito obrigado, viu? Obrigado vocês pelo convite. Desde já eu te agradeço novamente. E, Luciano, estar aqui conosco, pra gente é um privilégio a gente compartilhar esse meio de comunicação, da comunicação, e os nossos. Imagina. Você que está nos assistindo, curta, comenta, compartilhe. Aqui tem uma história para quem gosta, aos amantes da comunicação, desse viver, igual ele disse muito bem aqui, a parte do rádio que dá essa nostalgia de saber que tá falando e alguém vai se imaginando ali Isso é quem mágico, que é. Isso é mágico, É, né? é. Então tem esse conteúdo aqui para você curtir, comentar, compartilhar, entrega para alguém. E ó, Luciano tem um projeto de
Recordar é viver, é esse Isso. o famoso? A discoteca 3.0, a festa dos anos 80. Show de bola. Dá dois motes aí que todo mundo que passa por Prudente sempre escuta na rádio. Qual que é aquele famoso? Você sabe que tem gente que quando vem para Prudente, ou pega Castelo, sai Sim, de São Paulo, sim. já me falaram isso aí. Agora, quando eu tô chegando e pega 98 e você entra, Hit Parade 98, as melhores do dia! Eu tô chegando em Prudente! E qual outro? Vai, lembra outro aí. Você acaba virando uma vinheta, né? A Que voz bacana. acaba marcando e tem essa coisa da memória afetiva. Isso é muito legal, né? Bacana. Esse aí é um e O qual que é Hit outro? Parade 98. E 98. A rádio que só toca musicão. Então curta, comenta, compartilhe. E esse momento aqui, alguém vai compartilhar e relembrar. E essa nostalgia de Legal. relembrar é viver é muito importante. Valeu, gente. E você que nos assiste aqui, já você vai ver que o próximo projeto, a gente vai fazer esse momento conectado. Ele fez o convite, hein? Vamos lá. Vamos lá. Luciano, obrigado mais uma vez. É isso. Show de bola. Obrigado. Boa! Valeu, Um forte Obrigado, abraço.